Já que vocês encheram meu saco, finalmente o servidor do Discord está aberto de novo. É só você entrar ali no link da descrição ou dos comentários. É nóis. Bem, vamos começar com uma coisa. Eu estudo japonês. Eu não acho que deve ser muito segredo, considerando que algumas pessoas no vídeo passado notaram que meu Twitter estava em japonês. E, se você estuda em japonês, ou até se você não estuda, você deve saber o quão notória é a dificuldade de realmente aprender, em nível substancial, essa droga de língua. Claro que tem vantagens claras, né? Especialmente para alguém que assiste o meu canal e compartilha de um gosto similar. Você pode evitar traduções cagadas, que são realidade desde em anime até em jogos. E claro, você pode descobrir que a tatuagem do seu amigo não significa realmente dragão do sul, mas sim come composto de 3 sistemas de letras principais, né? Hiragana, que são essas letras redondas, katakana, as letras quadradas, e kanji, que eu nem sei que porra é mais. É uma língua intimidadora, onde até a sua estrutura gramatical é bem inversa da nossa no ocidente. Então nós, o membro dessa seita, fazemos uma prática proibida chamada autodepreciação. Imersão. Imersão, na básica, é a ideia de você entrar de cabeça numa experiência linguística. Como assim? Bom, se você consegue viajar no Japão e viver lá, forçado perpetuamente a interpretar tatuagens de maromba na placa da doceria da vovó Satoko, é isso que você vai fazer. Inegavelmente é uma situação que te tira da zona de conforto. Você vai passar raiva, estresse, não vai entender porra nenhuma, mas com o tempo você nota os padrões e a língua naturalmente cresce na sua cabeça. Junta isso com o apoio de algum material didático e consumo de mídia que, uau, Nihongo ga jouzu desu ne. Bem, eu não sei se vocês são que nem eu, mas eu não tenho dinheiro e condições pra simplesmente ir no Japão, passar anos e sair de lá lendo Sakura no Uta. Então faça a alternativa mais comum. Usar o aplicativo grátis Anki para aprender e revisar palavras. Eu tenho aulas particulares usando o livro Mina no Nihongo. Consulto o PDF do Taikin e tento jogar os jogos japoneses que tem em japonês. Eventualmente, por influência de amigos, acabei voltando a ler mangás, que é algo bem legal para quem tá nesse processo. Volume 1 de Chainsaw Man em japonês. Não é complicado. E se você está inserido nisso, você sabe qual que é o mangá obrigatório para quem tá aprendendo a língua? Yotsubato. Yotsubato, também chamado de Yotsubae pelos americanos, que honestamente soa bem menos legal que Yotsubato, é um mangá escrito pelo mesmo cara que fez Azumanga Daioh, que ficou bem popular entre o círculo de girls que precisam de menos Twitter e mais suporte real em seus círculos sociais. Assim como Azumanga, é uma série de mangás Slice of Life e... Tá, eu sei que você vai fechar o vídeo agora, seu desgraçado do caralho. Agora que você notou, né, que Yotsubato é um Slice of Life, você tá chorando. Ai, eu quero porradinha. Ai, bota o Goku na tela. Sim, eu vou botar o Goku na tela. O Goku PM. E não agredir você. Slice of Life é um gênero que está por volta de uma névoa de preconceito, onde as pessoas dizem não gostar, dizem odiar, mas realmente nunca foram atrás de consumir. Olha, amigo, eu tenho uma pizza de bacon aqui. Você nunca comeu ela. Como que você diz que ela é ruim, seu do caralho? Aí você vai dizer, eu não preciso comer uma peça de urânio enriquecido para saber que é ruim. Aí eu só digo, você realmente está comparando a leitura de uns capítulos de um mangá com urânio enriquecido, seu filho da... Eu entendo talvez a pessoa falar que não gosta de bacon em si, mas é aquela coisa... Às vezes, mesmo um ingrediente que você não gosta, quando preparado de certo modo, pode ser muito bom. Eu nunca comeria cebola pura e eu odeio cebola na pizza, mas uma sopa de cebola com certeza vai ficar na minha cabeça tanto quanto a Mary fica na cabeça do James. Eu peço então que considere o que eu vou falar e pelo menos ouça o que eu senti e pensei sobre Yotsubato, que honestamente, apesar de eu não garantir que tu vai gostar, porque eu não te conheço e com certeza não comi sua mãe, favor não perguntar sobre Frost pra ela, é garantido que pelo menos conhecer esse fenômeno e o apelo dele vai te dar uma visão melhor sobre a indústria de animes, mangá, e até entender alguns fatos curiosos sobre o consumo de mangás no Japão e a história do país. Considerando que entender o sucesso estrondoso de Yotsubato é justamente entender o Japão pós anos 90 e sua realidade. Yotsubato, apesar da sua fama grande, até mesmo aqui no ocidente, onde o famoso site que não pode ser nomeado usava ela de mascote, é um mangá que eu sinto que há uma espécie de reconhecimento cultural, mas não há uma real apreciação coletiva. Eu diria que até por conta de Azumanga Daioh ter uma animação de TV, ele acabou ficando mais em evidência por aqui, mesmo que Yotsubato seja mais reconhecível e com certeza mais influente. É a obra principal do seu autor Azuma Yuhiko, tendo impresso mais de 13 milhões de cópias só no Japão e 3 milhões fora do país. Enquanto ele não tá tão em cima na lista dos mangás mais vendidos, deve-se considerar que a maioria dos que dominam essa parte da lista são shounen, que geralmente são esses mangás de porrada que dominam as bancas, sabe? E a maioria desses com muito sucesso internacional. E como falamos, a popularidade internacional de Yotsubato é muito mais entre pessoas que estão aprendendo japonês do que o público tradicional. Por quê? Bem, para explicar isso, eu vou ter que explicar a proposta de Yotsubato. E se eu usar foto em inglês ou português? Bem, o motivo é que eu não achei scans em japonês. Mas se você quiser dar o chute inicial para aprender essa língua, eu recomendo muito você ler esse mangá em japonês. Yotsubato conta a história de Yotsuba, uma menina de 5 anos que acaba se mudando para o interior do Japão com seu pai adotivo, Yosuke. Nisso, ela interage com vários personagens, desde Jumbo, o altíssimo melhor amigo do pai, e até as irmãs Ayase, que são vizinhas.
Nisso, a ideia é que essas pessoas mais velhas interagem com Yotsuba, enquanto ela se mete em várias desaventuras por ser uma criança relativamente hiperativa e curiosa. Exemplo, ela começa a inspecionar um balanço, até que ela pede ajuda para a irmã mais nova da Ayase, a Ena, para entender que droga é aquilo. Depois de uma bem árdua explicação, ela começa a entender a graça do negócio. Até que, um segundo de relance, a Yotsuba começa a exagerar e tá quase voando. Na hora que ela pede pra Yotsuba segurar firme, Yotsuba meio que entende errado e se solta do balanço. Isso faz ela ir pra casa do caralho, voando. Com medo de ter machucado a Yotsuba, a Ena vai e vê que ela caiu na areia. E quando vai checar se a Yotsuba não se machucou, na moral ela achou a situação do balacobaco, melhor coisa do mundo. E a Ena fica confusa, né? Eu não vou elaborar muito nesses personagens, mas eles seguem alguns arquétipos familiares interessantes e eu podia elaborar como a interação deles com a Yotsuba é muito bem construída. Como isso contribui não só com o amadurecimento dela, mas cumpre funções vitais na criação de uma família. Mas isso faria esse vídeo ficar 40 minutos e eu tenho certeza que se você já tá de birra porque não vai ter poderzinho e magia, você com certeza não assistiria 40 minutos de um homem insano discursando sobre uma garota hiperativa de cabelo verde elevando a Turma da Mônica japonês ao mesmo nível de Citizen Kane. Só saiba que Jumbo é meu membro favorito da família e tenta notar que ele cumpre uma espécie de arquétipo de tio, mesmo que ele não seja necessariamente parte da família dela. Grande parte da graça de Yotsubato é justamente isso, né? Yotsuba interagindo com o mundo, entendendo cada parte dele, brincando e reimaginando conceitos, subindo em postes, se pendurando na esteira e batendo cabeça, confundindo palavras e até se interessando em ar-condicionados. E isso gera aquele humor relativamente absurdista, mas sempre engraçado que vemos em Turma da Mônica, por exemplo. A comparação com Turma da Mônica que eu fiz inicialmente não foi uma piada, é real. É inocente, divertido e brinca muito com a nostalgia de ser criança. E um dos pilares disso é até o traço do autor, que é bem característico. Eu acho que metade do motivo que eu me mato de rir são as expressões da Yotsuba. Não é por acaso que a Yotsuba é a minha foto de perfil nas redes sociais agora. Enquanto os desenhos dos personagens são simples, né, e bem carismáticos, os cenários são absurdos e detalhadíssimos. E isso é importante porque, como já argumentado, o mundo é o objeto de valor da protagonista e o visual refletir tanto essa sensação é um dos maiores acertos do mangá. Um capítulo básico de Yotsubato, no geral, segue essa estrutura. Tem algum tema central ou algo no mundo que será explorado. A interação se dá com a Yotsuba descobrindo tal objeto e passando dilemas relacionados a ele, até chegar em alguma conclusão razoável que essas confusões dela são resolvidas. Tudo motivado pela curiosidade e pela surpresa que ela sente em relação ao mundo. Suge é algo como, minha nossa, caramba. É uma expressão de surpresa e maravilhamento em relação ao mundo, no caso da pirralha de cabelo verde. E essa estrutura narrativa é perfeita para quem está aprendendo japonês. O vocabulário não é só simples no geral, mas também é bem cotidiano e foca em temas específicos de modo bem lento e confortável. Olha, eu posso até achar a leitura de Chainsaw Man em japonês mais de boa pra mim, por conta de ter muitas cenas de ação e diálogos simples, mas em Chainsaw Man ele não vai mostrar o mundo cotidiano direito. Não vai ser o ideal pra me ensinar a conversar, apesar de, claro, ter muitos termos para ensinar. Agora, Yotsubato vai. Justamente porque esse modo de contar narrativa é bem similar ao jeito que vemos vocabulário em um livro de japonês como Mina no Nihongo. Não é por acaso que tem toda uma comunidade de estudo de japonês orientado à leitura de Yotsubato na internet, e que tem muito recurso justamente para a leitura do mangá. É a principal e primeira recomendação para qualquer aluno de japonês. Mas nesse vídeo, além de atestar minha experiência ótima como estudante de japonês com essa obra, eu queria deixar claro que mesmo se a minha intenção fosse só ler Yotsubato pelo que ele é em português mesmo, como experiência, eu acho que eu teria gostado do mesmo jeito. E eu gostei bastante desse mangá. Bastante mesmo. Porque, honestamente, dentro dessa estrutura simples, Yotsubato constrói algo muito maior, e que vale a pena ser analisado, discutido e exaltado por anos. Yotsubato, em sua essência, é um mangá slice of life. Nada que a Yotsuba se maravilhe é muito distante do que você veria no seu cotidiano, mesmo não morando no Japão. Festivais regionais, comida, tecnologia, tudo coisa que convivemos no dia a dia. Eu, por exemplo, pego o metrô quase todo dia, como um saco de pão barato e chocolate quente. Chego em uma sala de aula, estudo e volto. E se eu não decidir ir pro bar com os amigos, ou ir na biblioteca, ou sair pra algum lugar? Sei lá, é uma rotina bem padrão em essência. Não tem muita fantasia ou surrealismo nela. Mas sabe, já parou pra pensar que aquele pão de queijo pré-aquecido e aquele chocolate que toma é feito por uma máquina que prepara tudo basicamente sozinha? Ou que o metrô cruza metade da cidade, me possibilitando estudar em uma faculdade que eu não conseguiria frequentar na distância que fico dela? O metrô é um milagre. Poupa mais de 1 hora de espera, que seria pegar o trânsito pra chegar no local. Tem tantas coisas curiosas e maravilhosas no meu cotidiano que eu nunca noto. Mas elas estão lá. Sabe por que eu não noto? Porque é parte do cotidiano. Eu vejo elas todos os dias. E essa é a diferença que Yotsuba tem em relação a mim. Ela repara nessas coisas.
Talvez por inocência e inexperiência, mas esse é o traço que traz toda a diversão do mangá. Yotsuba valoriza tudo o que tá na frente dela e mesmo que se meta em confusões, se maravilha com cada pedaço do cotidiano. E ela força os adultos na sua loucura, tirando eles da zona de conforto, mas também criando novas memórias, muito felizes e agradáveis. Claro que a inocência e as tolices delas vão ser usadas de alívio cômico. É até esperado, considerando que Yotsuba-to é um yashikei, uma espécie de subgênero de mídias japonesas que focam em ter esse efeito de curar a alma. Focando em humor simples, momentos pequenos, e até uns momentos um pouco comoventes, temos como exemplos famosos Aria, Yokohama Kaidashi Kiko e Shoujo Shumatsu Ryoko. São experiências simples, mas relativamente emocionantes e tranquilas, que denotam ambientes agradáveis e vidas felizes. Esse gênero, apesar de superficialmente parecer meio monótono, é tocante justamente por conseguir transmitir beleza e emoção em atitudes pequenas e mais pé no chão, coisa que a gente até consegue se identificar em algum nível. Nem sempre precisamos derrotar demônios ou destruir uma grande conspiração para sentir algo positivo. Às vezes, é só achar aquele presente antigo que um amigo te deixou ou algo, isso pode afetar você muito. Muito mesmo. Assim como está dito na Wikipedia, uma explicação comum do surgimento desse gênero é o estado do Japão nos anos 90. A década de 90 é conhecida como a década perdida no Japão, justamente pela queda econômica brusca, o grande terremoto de Hanshin, e especialmente o ataque do grupo terrorista Al-Mushinikyo no metrô de Tóquio. E até mais coisas, porque foi uma década cheia de crimes insanos e impensáveis, que tomaram o inconsciente coletivo do povo japonês. Uma década caótica, que é retratada de vários modos diferentes, positivos e negativos, durante o próprio período. É sério, é só você pesquisar Lost Decade Japan ou Década Perdida Japão no Google para você ter mais informações. Ou até sobre alguns dos crimes horríveis que foram cometidos nessa década, porque se eu for pesquisar a fundo, o vídeo vai ficar com 50 minutos e realmente eu não quero fazer esse vídeo ser gigante. Se irmos atrás do subgênero de mídia denpa, por exemplo, que é um assunto à parte, eu vou deixar pro dia que eu falar dessa obra aqui que está exposta na tela, a gente vê um reflexo muito grande desse contexto. O jogo em questão que está sendo mostrado é Tsui no Sora, que tem uma certa discussão sobre como religiões New Age, como o próprio grupo terrorista do ataque do metrô, se consolidam, pelo menos em aspectos psicológicos. É um estudo sobre o niilismo e ceticismo inerente desse período. Outro exemplo ótimo, apesar de não ter nada a ver com o Denpa, é The Silver Case, onde o estado de desigualdade social e alienação são dois dos principais culpados da maior parte das tragédias do jogo. Em um Japão tão imerso na escuridão, mesmo que obras como Serial Experiments Lain e Evangelion abraçassem tal insanidade em vários níveis, também tinham obras que na verdade tentavam dar alguma esperança. Tentavam focar no pequeno e no belo, no familiar, na natureza e no cotidiano, que ainda existia ali apesar da perspectiva de futuro meio vaga. E não é por acaso que Yokohama Kaidashi Kiko se passa em um mundo pós-apocalíptico. E Yotsuba é basicamente isso. Em um Japão desesperançoso, qual ato pode aliviar mais um trabalhador consciente de tudo isso que simplesmente vê uma imagem nostálgica da curiosidade infantil sobre as coisas pequenas do dia a dia? Em pensar e valorizar essas singelas coisas que usamos, vemos e interagimos, mas nunca olhamos, justamente por estarmos sobrecarregados de ansiedades e preocupações. É como se enquanto Suda, o diretor de Silver Case, estava preocupado com a origem desses crimes horríveis, dessas atrocidades, analisando a sociologia do crime, e Skadi, o diretor de Tsui no Sora, investigava esses problemas com base filosófica e pensava na ontologia, na natureza do fim como elemento fundamental da existência, Azuma tentava achar a beleza no simples do dia a dia, querendo provar que mesmo que uma perspectiva de um futuro incrível não esteja tão próxima, o mundo ainda pode ser maravilhoso. E aí que eu digo, a Yotsuba é a protagonista perfeita para Slice of Life, porque a desempolgação que temos ao notar que um Slice of Life não vai falar nada que não pertença ao nosso cotidiano é 100% compensada pela atitude dela. Ela vê graça nisso e ela vai explorar essas coisas de modo inusitado, enquanto sorri e aceita os pequenos problemas. Ela consegue nos puxar, junto com esses adultos, e nos empurrar em uma aventura que repensa essas coisas que a gente vê todo dia. Não é por acaso que o nome do mangá é Yotsuba-to. Apesar de ser traduzido frequentemente como Yotsubae, eu sinto que a intenção do que tá ali é muito mais pra com Yotsuba ou algo similar, que não funciona como título, mas tem uma ideia específica. Como assim? Juntos, com Yotsuba, iremos conhecer a vida dela, ressignificando o cotidiano. Ela representa o gênero Slice of Life em si, mostrando que até uma vida muito normal tem muito que se impressionar. E se você acha que eu tô viajando e que na verdade o autor só quis escrever sobre uma criança idiota que só fica Bob esponjando por aí, basta ler as implicações que estão distribuídas na história. Yotsuba foi encontrada em um país estrangeiro por seu pai adotivo, e ele cuidou dela justamente porque provavelmente teve algum abandono prévio. Ela não tinha pra onde voltar. Por isso que seu maravilhamento é tão justificável. Ela não parece conhecer essa vida pacífica exposta em todos os capítulos desse mangá, ao ponto que até um balanço é algo totalmente alienígena a ela. Essa paz, esse dia a dia que é cansativo pra nós,
E eu sinto que, apesar de muita gente teorizar que a Yotsuba pode ser um ser sobrenatural ou uma espécie de anjo, né, que ela foi feita para causar essas reflexões ou sei lá, que há uma espécie de desprezo por explicações das circunstâncias, possivelmente trágicas, da Yotsuba ter sido adotada. Existe uma sombra, derivada desse Japão desesperançoso, mas que não é tratada a fundo porque a gente já conhece histórias desse tipo, e a Azuma prefere retratar o que está cada vez menos visível: a luz no fim do túnel. Vide o cabelo verde. Ela realmente é uma criança estrangeira, mas o verde do cabelo tira qualquer conexão com qualquer país, e nos faz focar no que realmente importa aqui, na experiência de valorizar o que temos. O que realmente me motivou a fazer esse vídeo, no fim das contas, foi um artifício que o mangá usa no final do volume 1. Após esse longo volume, cheio de desaventuras, temos esse momento intimista que, no lugar da gente dar risada dos exageros da acelerada menina, ela está brincando com a chuva, e o pai, no lugar de julgar, só diz que é por conta desse fator, do fato que ela se diverte e vê graça em tudo, que ela é realmente invencível. E se consolida essa cena, onde os mais velhos concordam visivelmente que tem o que aprender com a Yotsuba. Sabe, nem tudo precisa ter uma ambição narrativa imensa. Às vezes algo mais suave e comedido como Yotsuba pode te ensinar tanto quanto uma obra que tem um universo muito complexo como Love Love. Nem sempre precisamos dessa moralidade cinza presente em Berserk para atingir o leitor com assuntos sérios. Até porque, assim como Berserk é a obra de vida do Kentaro Miura, ou Love Love é a obra de vida do Yoshimune Koki, Yotsubato é a obra de vida de Azumaki Yohiko, e seria ofensivo desprezar sua visão artística, tão bela, bonita e elaborada, pelo simples fato de ser um gênero muito mais conectado ao dia a dia. Se você realmente for ver Yotsuba pelo subtexto, ou até mesmo pelo texto básico que fica ali, ficará claro que esse mangá não é apenas uma obra-prima que vale seu tempo, mas também uma experiência obrigatória para qualquer fã de mangás. Não que você precisa ler todos os volumes, é uma estrutura bem episódica. Seria tipo afirmar que você precisa ver todos os episódios de Bob Esponja para entender o apelo. Mas pelo menos a leitura do primeiro volume, nossa, com certeza. Faça isso agora. Ah, mas eu já tô antecipando. Alguém vai falar, ah não, mas o anime, eu quero ver o anime, eu não aguento ler mangá, eu quero o anime. Tá, você vai esperar o anime? Pega a cadeira pra esperar sentado, porque justamente por ter tantos detalhes pequenos e capricho, o autor meio que protege Yotsubato de ser adaptado, mesmo que a sua outra obra principal, Azumanga Daioh, tenha uma aclamadíssima adaptação. E sabe, eu tô ok com isso. Eu acho que mesmo que Yotsubato realmente possa ter uma adaptação incrível que faça jus à obra que é, o cuidado do mangaka é tão absurdo que eu sinto que parece que tem uma relação emocional muito forte entre ele e a história. E ver a interpretação visual dele de como Yotsubato tem que sentir no mangá é uma experiência que não tem preço. Ao ponto que eu prometo, quando Yotsubato acabar, se algum dia acabar, eu vou ler toda a obra e vou fazer uma mega análise de 50 minutos tangenciando tudo que eu evitei falar aqui, já que esse é um vídeo de recomendação simples acima de tudo. Uma análise vai incluir elementos que estão de fora, como a narrativa contínua, que é implícita com a recorrência de detalhes de mangás passados sendo consistentes. O modo que Yotsubato toca justamente no instinto paterno e materno do indivíduo, e até na existência de uma relação de tempo passando, que é impossível de você não se conectar e se emocionar quando você nota que Yotsuba aos poucos está crescendo. É impossível, além de identificar sua própria imagem da sua infância na Yotsuba, não entrar no papel do pai, o Yosuke, vendo a sua própria filha crescendo. E eu espero que, a próxima vez que você veja Yotsuba, você não enxergue simplesmente a garotinha famosa de cabelo verde do mangá lá chato de Slice of Life que você nunca vai ler, mas sim o símbolo de esperança, que não só simplesmente tem uma mensagem única, mas também muito importante para você. Aproveite e ame as pequenas coisas do seu dia a dia, e não é por acaso que a flor constantemente associada a Yotsuba é o girassol. É a flor que, para os japoneses, simboliza esperança.